Olá pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento à nossa aula da disciplina de higiene e segurança alimentar. Chegamos agora na reta final, depois de entendermos os primeiros conceitos, os princípios e fundamentos que subsidiam. Vamos avançando agora um pouquinho a respeito da capacidade de sobrevivência e multiplicação dos micro-organismos, que a gente pode resumir através dos fatores intrínsecos e extrínsecos. De longe aqui nós pretendemos esgotar, tá, o entendimento sobre os fatores intrínsecos e extrínsecos. Mas eu vou pontuar de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, para que a gente tenha o mínimo de conhecimento necessário para nós podermos correlacionar e entendermos que todo o processo que envolve a higiene e também a segurança alimentar necessariamente depende de compreendermos esses fatores, tá? Esses fatores intrínsecos, esses fatores extrínsecos, porque são variáveis, bem assim podemos dizer, que são importantes para a gente poder avançar com as boas práticas que são exigidas nas etapas de higiene e, obviamente, culminando no final com aquilo que se espera, que é a garantia de um alimento, ou pelo menos um alimento com essa segurança alimentar desejável. Pensando nesses fatores intrínsecos, os principais estão aí, ó, o pH, a atividade de água, o potencial de oxirredução, composição química, fatores antimicrobianos, estrutura biológica, interação entre micro-organismos. Em relação aos fatores extrínsecos, pessoal, nós temos aí a temperatura como um dos que a gente pode citar, a umidade e a composição gasosa da atmosfera. Todos esses fatores, do momento em que nós compreendemos, tá, como que funciona, como que cada micro-organismo reage, ou seja, os efeitos desses fatores sobre o micro-organismo, nós temos condições de adotar, né, técnicas ou complementar uma técnica juntamente com outra com o intuito de eliminar o risco ou a chance desse micro-organismo achar condições favoráveis para se proliferar. Então eu vou pontuar alguns deles, lembrando que de longe a intenção aqui é esgotar, até porque a gente tem que avançar um pouquinho. Então, entre os fatores intrínsecos, o pH talvez seja um dos que mais chama a atenção e talvez um dos que a maioria de vocês já tenha ouvido falar, pelo menos da sigla. E na verdade, todo micro-organismo, gente, vai apresentar um valor de pH. Seja ele às vezes maior, menor, um valor intermediário, mas ele vai apresentar um valor de pH. O detalhe é que cada micro-organismo tem um pH ideal para a sua multiplicação, entendendo que descobrir, conhecer, né, o seu alimento envolve também entender o comportamento desse micro-organismo diante daquele meio, diante daquele alimento. Logo a gente vai perceber o quanto é importante nós sabermos se o nosso alimento é ácido ou se não é, e o quanto isso pode ajudar o alimento a evitar uma possível multiplicação de micro-organismos. Então a primeira coisa que a gente tem que entender enquanto fator intrínseco pH, que é a representação para potencial hidrogeniônico, é exatamente essa. Né? Todos os micro-organismos apresentam um valor de pH mínimo, ótimo e máximo para sua multiplicação. Bom, além disso, a maioria, gente, dos micro-organismos cresce melhor num pH próximo da neutralidade. O pH neutro é o pH preferido pela maioria dos micro-organismos. É aonde o micro-organismo vai se sentir mais à vontade. Ele não vai estar no meio nem muito ácido, no meio nem muito alcalino, ele vai estar na sua maior zona de conforto. Ninguém vai estar incomodando ele, o meio não vai estar acidificado a ponto de atrapalhar ele. Esse pH na química a gente referencia como um pH neutro. Ele gira, ele é em torno de 7,
mas a gente pode dizer que a maioria desses micro-organismos se sentem bem à vontade num pH próximo dessa neutralidade. Por isso que a gente está colocando aí uma faixa de 6,5 a 7,5. Lembrando que o pH 7 é conhecido como pH neutro. Depois, em seguida, eu trago para vocês a taxa de crescimento de alguns micro-organismos. Vocês podem ir acompanhando aí no nosso slide. Nós temos uma tabela, eu linkei para vocês aqui na primeira coluna, alguns tipos de micro-organismos, dentre eles bactérias, bolores, leveduras, e ali os seus pHs, seja ele ótimo, seja o pH máximo e seja o pH mínimo. Bactérias, a maioria pelo menos, pessoal, pH ótimo em torno de 6,5 a 7,5. Um pH máximo de multiplicação é o pH 9. E a gente pode colocar como uma média, para a maioria das bactérias, um pH mínimo de crescimento para essas bactérias próximo de 4,5. Quando nós estamos falando de pH ótimo, esse pH ótimo aqui é o que o micro-organismo melhor ou mais à vontade, vamos assim dizer, se sente para se proliferar, para multiplicar. Então a gente tem que entender que esse pH ótimo é o que a gente tem que evitar que o micro-organismo encontre. Se ele encontrar um pH ótimo, ou seja, um pH que ele se sente muito à vontade para crescer, para multiplicar, nós vamos ter aí um problema de contaminação microbiana. A mesma análise nós vamos fazer, observe o slide, gente, em relação aos bolores. Os bolores, então, nós temos um pH ótimo indo de 4 a 6,8, um pH máximo que a gente encontra aí, ainda esses bolores tendo condições de se multiplicar, pode ir de uma faixa de 8 a 11. Lembrando, ou reforçando com vocês, talvez eu ainda não tenha lembrado de dizer, que a faixa de pH ela vai de 0 a 14, sendo o pH 7 o meio termo, né, o ponto neutro dentro dessa faixa de pH. Então veja que os bolores nós temos aí de 8 a 11. pH mínimo de 1,5 a 3,5. E para leveduras nós temos aí uma faixa que vai de 4 a 6,5, como uma faixa de multiplicação ótima para essas leveduras. O pH máximo a gente pode dizer que vai de 8 a 8,5 e o mínimo de 1,5 a 3,5. Então, enquanto fatores intrínsecos, pensando no pH, maior tolerância a valores baixos de pH, nós podemos fazer a seguinte análise, tá? Os bolores são maior que leveduras e maior que bactérias. A tolerância. E a gente consegue validar e corroborar isso com a tabela anteriormente apresentada para vocês e fica perceptível isso. Bom, micro-organismos patogênicos apresentam uma faixa de pH mais estreita, tá? Então, uma faixa de pH menor. Lembrando que os nossos micro-organismos patogênicos, pessoal, são aqueles em que a gente tem aí um potencial chance, um risco maior de adquirir uma doença de origem alimentar, como eu já mencionei para vocês. Aí lembra que eu agora há pouco falei para vocês da faixa de pH? Então nós temos aí uma faixa que vai de 0 a 14, como vocês podem perceber nesse slide. Nós temos o pH neutro representado como o pH 7 e nós temos ali abaixo de 7 uma tendência a maior acidez do meio e acima de 7 uma tendência a maior alcalinidade desse meio. Bom, gente, então ainda em relação à classificação dos alimentos, quanto ao pH, vamos dar uma olhadinha. A gente considera um pH de baixa acidez pHs maior que 4,5. No entanto, esses pHs maior que 4,5 são mais sujeitos ao crescimento microbiano. Lembra que quando nós analisamos, por exemplo, o pH ótimo de crescimento das bactérias, ele tinha uma tendência, ou a bactéria tem uma tendência de pH ótimo próximo do pH neutro? Então é isso que a gente está colocando aqui. Um pH maior que 4,5, ou seja, 5,5, 6, 6,5, vai favorecer o crescimento microbiano. Então a gente considera
um pH maior que 4,5 como de baixa acidez. Ele é ácido quando esse pH está entre 4 e 4,5. Nessa situação, a gente tem predominância do crescimento de bolores e leveduras, tudo bem? E pH menor que 4, a gente considera como sendo de muito ácidos, crescimentos de bolores e leveduras. Bom, além disso, gente, o que nós podemos aí ilustrar para vocês? Eu coloquei um slide só para exemplificar. Tá? Depois vocês dão uma olhada com calma, assistam novamente. Eu não vou ficar pontuando cada exemplo, mas tive o carinho de ir lá na tabela e achar uma figura que se encaixasse com o pH para a gente ter assim a imagem reforçando. Então nós temos aqui um exemplo de uma carne moída. O pH desse alimento aqui ele vai de 5,1 a 6,2. Nós temos o do tomate de 4,2 a 4,3. É o tomate então, veja aqui, ó, nessa faixa de 4,2 a 4,3, gente, olha aqui, ele vai estar aqui, né? Então, meio, no caso do tomate, é um meio ácido, porque 4,2 e 4,3 está entre 4 e 4,5. E é assim que a gente vai fazendo uma análise. Então, se eu pegar, por exemplo, vamos ver aqui, a batata. Então, ela tem um pH que vai de 5,3 a 5,6. Esse pH aqui é de baixa acidez, lembra? Porque olha aqui, eu vou ter o slide, ó, o pH maior que 4,5 é classificado como de baixa acidez. Então, há um favorecimento para o crescimento microbiano. E assim, depois vocês podem fazer uma análise com mais detalhe direitinho a respeito disso, tá? Efeito dos ácidos nos micro-organismos, tá? Então, se a gente tem um meio mais ácido, menos ácido, pouco ácido, como que esse ácido, como que esse meio ácido vai afetar o micro-organismo? Eu só trouxe aqui algumas características. Primeiro, vai haver um maior gasto de energia para manter o pH intracelular. Então, o micro-organismo, celularmente pensando, ele vai tentar buscar esse equilíbrio, tá? Ele vai tentar compensar isso. Então, para que isso aconteça, ele vai demandar de um gasto energético maior, o que não é nada favorável para ele. Então, um meio muito ácido para um micro-organismo intolerante à acidez vai ser mais complicado para esse micro-organismo. Além disso, o efeito do ácido promove uma desnaturação de proteínas, principalmente no seu material genético, no DNA. A alteração das atividades das enzimas responsáveis pelas atividades vitais da célula. Então, no momento em que há uma alteração dessas enzimas, há um comprometimento também das atividades metabólicas conduzidas pela célula. Então, veja que a vida do micro-organismo é muito mais difícil diante de um meio muito ácido, de um meio mais ácido, quando comparado com um meio com um pH neutro. E qual que é a consequência disso tudo? Ora, se ele vai ter maior gasto de energia para manter o seu pH intracelular, se vai acontecer desnaturação proteica, se vai haver alteração da atividade enzimática, que são responsáveis pelas suas outras atividades vitais e necessárias celularmente pensando, a consequência disso tudo é que a gente consegue retardar a velocidade de crescimento desse micro-organismo, porque ele passa ou ele deixa de ter um ambiente favorável para o seu crescimento. Agora pensando em termos de atividade de água, tá? Atividade de água é um outro fator intrínseco. Lembrando que o fator intrínseco é o interno e o fator extrínseco são aqueles externos ao alimento, tudo bem? Bom, pensando então no fator intrínseco, a atividade de água é um desses. Então, os micro-organismos, na verdade, eles necessitam de quê? De água. Então, a gente pensa nos micro-organismos, mas qualquer ser vivo depende de água, tá? Para quê? Para todas as atividades metabólicas, suas atividades vitais. Nós, seres humanos, não vamos sobreviver sem água. O micro-organismo também não vai sobreviver sem água. O detalhe é que essa água, molecularmente pensando, sem preocupar demais aqui, gente, é uma água que a gente classifica como água no estado livre. Por isso que está aí no slide, os micro-organismos necessitam de água livre.
é a água que molecularmente, quimicamente está disponível, está com possibilidade do micro-organismo ter acesso e utilizar dessa água, tá? Bom, como é que a gente classifica a atividade de água? Os micro-organismos, então, apresentam uma atividade de água ótima, uma atividade de água mínima, uma atividade de água máxima. Lembrando que essa atividade de água, na verdade, a gente quantifica ela, mensura ela a partir da relação entre a pressão de vapor de água no alimento e a pressão parcial de vapor de água. A faixa ela varia de 0 a 1. Então, a gente não vai ter atividade de água maior que 1 e nem menor que 0. Então, sempre vai estar nessa faixa. Então, todo micro-organismo vai ter uma atividade de água ótima, mínima e máxima. E essa analogia aqui, ela também é feita, gente, baseado da mesma forma como nós olhamos para o pH, onde você vai ter um pH ótimo, um pH neutro, de multiplicação, ou que a bactéria acha ideal para se multiplicar. É o mesmo raciocínio aqui em relação à atividade de água também. Quais vão estragar primeiro, pensando na atividade de água, na quantidade de água? Eu trouxe esse slide mais para instigar vocês, no sentido de que quanto maior a quantidade de água, quanto mais água presente no alimento, maior a chance desse alimento ser contaminado por micro-organismos. Então depois vocês ficam pensando um pouco a respeito, mas a dica está aí. Aquele alimento que tiver menor quantidade de água, ele tem o que, gente? Menor chance de desenvolver ou crescer micro-organismos, tá bom? Foi só um joguinho que eu fiz aí para vocês depois ficarem pensativos a respeito disso. Então vamos lá, ó, atividade de água e o desenvolvimento de micro-organismos. Atividade de água maior que 0,95, gente, bactérias patogênicas. A maioria delas estão lá com essa atividade de água maior que 0,95. A exceção é o Staphylococcus aureus. Também nós temos bactérias deteriorantes com atividade de água ali maior que 0,91. Então, se eu quero inibir a proliferação ou o crescimento, vamos assim dizer, de bactérias patogênicas, de bactérias deteriorantes, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com meios, né, que me possibilitem a atividade de água menor que as que nós estamos pontuando aqui, ó. Menor que 0,95, menor que 0,91, ok? Bolores e leveduras, a gente acha uma faixa um pouco maior, ó, de 0,6 a 0,91. Bolores crescem com essa atividade de água. Bom, 0,6 é o valor limitante da atividade de água para a multiplicação de qualquer micro-organismo. Então, a gente chegando próximo de 0,6, ou o nosso meio, vamos assim dizer, apresentando a atividade de água próximo de 0,6, a gente já vai estar aí limitando o crescimento de qualquer micro-organismo. Ok? Bom, então, avançando, assim como eu fiz com o pH, olha aí o tanto que o professor Fernando foi cuidadoso. Eu também trouxe aí uma série de outros exemplos para vocês estarem observando em relação à atividade de água presente nesses alimentos aí. Olha aí, tá? Então vamos lá, ó, atividade de água lá no ovo, 0,97. Uma atividade de água próximo de 1, valor máximo. Lembra que nós temos chances nesse meio, né, no caso o ovo, com essa atividade de água nós temos crescimento de micro-organismos patogênicos, que são aqueles causadores de doença? Ah, professor, faz sentido. É por isso que eu já vi falar do risco de consumir ovo cru por conta de uma contaminação por salmonela, que é uma bactéria patogênica. E assim nós temos vários outros exemplos aí para vocês depois com calma olharem, analisarem. Tá bem, pessoal? Outro fator importante também é a composição química. Tá? Quando a gente pensa na composição química, nós estamos aqui destacando os nutrientes presentes naquele alimento, presente no nosso substrato. Ora, vejam que se o meu alimento tiver uma série de nutrientes, ou vamos dizer, se for rico em termos nutricional,
e ele for uma ótima fonte de água, concordam comigo que é exatamente o que os alimentos mais precisam? Que o alimento vai precisar, o micro-organismo mais preciso, porque o micro-organismo vai precisar de um meio que não seja ácido e que ele possa se desenvolver. Pelo menos a maioria tem tolerância a ambientes muito ácidos. A maioria, não quer dizer que todos. Nós temos aí uma classe de bactérias aí que pode ser mais tolerantes a ambientes mais ácidos. Mas a maioria não sendo, então se você trabalha com um alimento que já tem um meio ácido que inibe a proliferação da maioria dessas bactérias, você está evitando. Agora, por outro lado, se você tem um alimento cujo pH é próximo da neutralidade, concorda comigo? Próximo de um pH 7, então ali a bactéria, o micro-organismo já vai se sentir à vontade para crescer, porque o meio já não inibe. Se além disso ele acha nutrientes necessários para ele crescer, fazer a farra, se multiplicar, aí é que a coisa fica complicada. Então, quando a gente pensa em nutrientes, nós estamos pensando na água presente, na fonte de energia como carboidrato, como as fontes de nitrogênio a partir de aminoácidos, peptídeos e proteínas, vitaminas, enfim, e sais minerais de uma maneira geral. Então, pessoal, fica claro que o micro-organismo, ou quando a gente pensa nas condições que nós temos que garantir em termos de segurança alimentar, que o micro-organismo ele vai sempre preferir o melhor ambiente, seja com fartura de nutrientes, seja com água disponível, seja com meio com menor acidez, porque aí ele vai estar em condições de se multiplicar e sentir mais à vontade, ok? Bom, classificação dos micro-organismos com base na temperatura ótima para crescimento. Então nós estamos falando de fatores intrínsecos, agora também nós vamos falar de um fator importante, um fator extrínseco, né, um fator externo. Esse fator extrínseco, que a gente intitula de um deles, que é a temperatura, vou só destacar mais ele aqui. Esse gráfico ele resume bem as condições ótimas de temperatura para o crescimento desses micro-organismos, e a gente pode resumir da seguinte forma. Analisando então esse gráfico, tá? No eixo Y nós temos a velocidade de crescimento, no eixo X nós temos aqui a variável, o fator temperatura. De forma que cada faixa de temperatura nós temos uma classificação, um termo específico que classifica esse micro-organismo com base na sua temperatura ótima para crescer. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer, pessoal, olha no gráfico, que micro-organismos que se multiplicam na faixa de 50 graus a 80 graus Celsius, eles são classificados como termófilos. Micro-organismos que crescem, tá, melhor na faixa de temperatura de 20 a 50 graus Celsius são classificados como mesófilos. Micro-organismos cuja faixa de temperatura ótima para crescimento está abaixo de 15 graus Celsius são classificados como psicrófilos. E micro-organismos cuja faixa de temperatura estão acima dos termófilos, ou seja, acima de 80 graus Celsius e até 113 graus Celsius, nós temos aí ele sendo intitulado como hipertermófilos. Nós podemos achar uma variação nessas faixas de temperatura de acordo com um autor ou outro, de forma que a maioria não discorda muito disso que eu estou apresentando para vocês, não. Temos aí para representar os psicrófilos, que também contemplam os psicotróficos, que crescem melhor em temperatura de refrigeração, porém se desenvolvem também em temperaturas medianas ali, próximas das temperaturas ambiente. Temos pseudômonas, temos micrococos, outros, no caso dos mesófilos, são a maioria das espécies, ou seja, a maior parte dos patógenos. Vejam por que é perigoso, pessoal, nós deixarmos a comida do almoço sob temperatura ambiente. Logo, se a gente não refrigerar, o mesófilo, ou seja, a maioria dos patógenos que são causadores de doença, vão achar condições para se proliferar. Vai achar água presente no alimento, vai achar nutriente à disposição
e vai achar a temperatura ótima para crescimento. Daí o grande risco de não refrigerar, de não acondicionar adequadamente a comida. E para exemplificar alguns termófilos, nós temos algumas espécies de bacilos e clostrídeos, ok? Outros micro-organismos como bolores, nós temos uma faixa ampla de temperatura para esse crescimento ótimo. Eles também crescem em temperatura de refrigeração. Vocês já devem ter vivenciado, percebido isso em casa, né? Leveduras crescem em temperatura de psicotróficos e mesófilos. Bom, em relação à natureza da superfície, gente, é importante nós entendermos o que é essa natureza da superfície. Bom, materiais que compõem a superfície que vai entrar em contato com o alimento deve ser, né? Todo material que vai entrar em contato com o alimento, ele tem que ter resistência à corrosão, ele tem que ser atóxico ou não tóxico, não deve ter capacidade de transferir alguma toxicidade para o alimento que vai entrar em contato, tem que ser mecanicamente estáveis, não deve apresentar influência adversa, gente, como por exemplo o potencial de transferência de cor, odor. Ninguém quer isso no nosso alimento. Então, nós estamos lá processando, fabricando o nosso queijo sobre uma mesa que daqui a pouco vai transferir uma cor estranha para o nosso queijo, vai transferir um odor para o nosso queijo. Então, quando a gente fala que ele não deve apresentar essa influência adversa, é nesse sentido. E, claro, não contribuir para a contaminação do alimento. São muitos detalhes, mas eu procurei nessa tabela trazer para vocês os principais materiais envolvendo essas características da superfície. Lembrando que como a gente tem limitação, pessoal, de carga horária para trabalhar a disciplina, fica complicado a gente trazer uma série de detalhes aqui, mas eu procurei reunir nessa única tabela, a fonte é de Marriott, 1997, os principais materiais, as principais características e precauções, ok? Vamos pegar como, por exemplo, um material muito comum, que a gente conhece bem, que é o vidro. O vidro, qual que é a sua característica? Dá uma olhada lá, pessoal. Olha, suave e impermeável, então não existe permeabilidade, então o que você coloca dentro do vidro ele não vai extravasar para o meio externo, se ele tiver estável, se ele tiver integridade física, não tiver apresentar fissuras ou tríncas. Ele pode ser atacado por detergentes alcalinos fortes, é um tipo de detergente que apresenta uma característica específica que o intitula como alcalino forte, tá? É uma característica dele. Depois, essa questão de dizer se o detergente é um alcalino forte, se é ácido, se é fraco, eu vou complementar através do material que eu sempre envio para vocês fazerem uma leitura, para quem tiver interesse, de conhecer um pouquinho mais a respeito das características envolvendo os detergentes. Mas prosseguindo, então, essa é uma das características do vidro. E qual que é a precaução que nós devemos ter no momento em que nós vamos cumprir toda a etapa de higiene envolvendo um material à base de vidro? Limpar com detergentes alcalinos, suaves ou neutros. Então aqui nós temos aí uma lista, né, uma série desses materiais aí, depois vocês deem uma olhada com tranquilidade, tá bem? Bom, agente detergente. Detergente, pessoal, a escolha dele vai depender do tipo e da quantidade de sujidade. Eu fiz questão de negritar isso para vocês, porque essa é a análise que nós temos que ter, que temos que fazer. Ah, poxa vida, mas existem vários tipos de detergente, vocês vão ver que eu vou passar isso para vocês depois fazerem uma leitura. Mas a escolha do tipo de detergente, e a gente estava pontuando agora há pouco no exemplo do vidro, vai depender disso, dessa característica, né? Então, do tipo e da quantidade de sujidade a ser removida, assim como das suas características ao nível da solubilidade. Então, nós vamos ter aí uma sujeira, né, que pode ter maior solubilidade ou menor solubilidade, e isso vai impactar também no momento de fazer uma escolha. Bom,
Normalmente, gente, uma sujidade inorgânica requer quem? Um detergente com características ácidas. Enquanto que as sujidades orgânicas são melhor removidas por detergentes alcalinos, tá? Com alcalinidade, tudo bem? Também, não com o fim de esgotar, eu trouxe para vocês nesse quadro o aspecto que envolve solubilidade em água. Então, imagina a questão do uso desse detergente e a sua solubilidade em água, a facilidade de remoção e o efeito do calor dos principais resíduos. Depois eu quero que vocês dêem uma olhadinha, vou complementar com alguns materiais, mas só para fim de ilustrar, se o nosso resíduo for um resíduo proteico, tudo bem? Nós vamos ter então a sua solubilidade. Ele é solúvel em meios alcalinos e solúvel em meios ácidos, em ambos. Qual que é a facilidade de remoção? É de difícil remoção, porém não impossível, tá, pessoal? O efeito do calor sobre esse tipo de resíduo é a desnaturação, ok? Prosseguindo então, pessoal, eu ainda trouxe no outro quadro detergentes recomendados na remoção de diferentes tipos de resíduo. Então aí eu trago para vocês não só a natureza do alimento ou resíduo, como também a sua característica de solubilidade e o tipo de detergente. Lembra que eu falei para vocês que tem vários tipos de detergente? Os que são mais alcalinos, menos alcalinos, os que são ácidos, enfim. Tá? Então existem vários tipos, a gente complementa isso com algumas leituras, mas o importante é que a gente entenda que vai depender o seu uso e a sua escolha do tipo de resíduo, da quantidade de resíduo a ser removida, para a gente realmente fazer a escolha mais adequada a essa demanda. Tudo bem, pessoal? Agora, pensando na desinfecção, ela acontece após a limpeza. Lembra que nós vimos lá nas nossas aulas anteriores? Na aula passada a gente pontuou isso. Então é a seguir a limpeza. A desinfecção, também nós já tínhamos dito isso. Eu destaquei aqui de novo para vocês. Ó. Qual o objetivo? Redução de micro-organismos que estão ali prontinhos para se proliferar. Tá? Por remoção ou destruição e para prevenir o crescimento microbiano durante o período de produção. Basicamente, a desinfecção é isso, é uma parte imprescindível. Se eu não desinfectar, se eu não cumprir essa etapa após a limpeza, de nada vai adiantar. A gente falou isso na aula passada. Elas se complementam, uma não pode atropelar a outra, foi bem pontuado. Aqui eu só estou reforçando com vocês o papel dela para que novamente fique claro para vocês a importância, tá? Esse processo, gente, além disso, pode ser alcançado mediante a aplicação de agentes ou processos, seja eles químicos ou físicos, a uma superfície limpa. Tudo bem? Bom, além disso, ela é especialmente requerida em superfícies úmidas, as quais oferecem condições favoráveis ao crescimento de micro-organismos. Novamente, aqui eu estou reforçando com vocês o perigo que é de você deixar acúmulo de água, resíduos de água, num ambiente ou sobre uma superfície, onde você sabe, e agora já aprendeu, que a água é importante, é essencial para o crescimento desse micro-organismo, ele vai procurar isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com o excesso de água, com a presença de umidade nessa superfície. Por isso, não podemos descuidar. Existem essencialmente 3 tipos de desinfecção, tá, gente? A desinfecção pelo uso do calor, a desinfecção pelo uso da radiação e a desinfecção química, tá? Através do uso de produtos químicos. Vou passando com vocês no próximo slide para a gente pontuar um pouquinho. Bom, é um método bom, a desinfecção por calor, não é corrosivo e há a destruição de todos os tipos de micro-organismos. O uso do calor realmente traz a eliminação desse micro-organismo. Qual que é a limitação? Não pode ser utilizado em superfícies sensíveis ao calor e ser cara, tá? Então é quase que um entendimento
Lógico, se a gente tiver uma superfície sensível ao calor, não tem como fazer a desinfecção pelo calor. Eficaz se assegurarmos que a temperatura, olha só interessante isso, atinja toda a superfície a desinfetar e durante o tempo necessário para a destruição desse micro-organismo. Por que isso tem que acontecer? Porque existe aquilo que a gente chama de binômio tempo e temperatura. Todo micro-organismo, para ser eliminado através de um tratamento térmico, vai depender do tempo mínimo necessário de exposição àquela temperatura mínima necessária para a sua eliminação. É isso. Então não pode ficar num tempo menor do que o necessário de exposição àquela fonte de calor e também não pode ser numa temperatura mínima da que é necessária para que ele seja eliminado. Então, se o micro-organismo, você já sabe que ele é eliminado a 75 graus Celsius, não adianta você utilizar a sua fonte de calor para atingir temperatura de 72, 71. E se o mínimo necessário de tempo de exposição a essa temperatura de 75 graus Celsius for de 20 ou 15 segundos, for de 20 segundos, não adianta você manter lá a 75 graus Celsius a 10 segundos. Você não vai cumprir a meta, que é eliminar aquele micro-organismo. Tá? Desinfecção por radiação, a mais usada é a ultravioleta. A gente usa ela em situações, gente, específicas, e as lâmpadas são trocadas a cada 6 meses. É um método também eficiente. E desinfecção com o uso de agentes químicos. Bom, é a mais generalizada na indústria alimentar, então é amplamente usual. E na prática não existem desinfetantes universais, tá? Então é preciso algum cuidado na escolha e aplicação desses desinfetantes. Outro aspecto importante também é a qualidade da água. A qualidade da água também é um fator determinante. Então ela deve ser própria para o consumo. Eu já tinha colocado também em outros momentos para vocês a necessidade dessa água ser limpa e transparente, livre de micro-organismos, não ser corrosiva. Ela tem que ser uma água potável, uma água em condições de uso, em condições de aplicabilidade. Água com dureza excessiva, quando a gente fala água com dureza excessiva, é excesso de sais presentes nessa água. Tá? Entre eles a gente tem cálcio, magnésio, sulfatos. Isso reduz, gente, a eficácia de alguns detergentes e desinfetantes. E mais, ela contribui aí para a formação de incrustações na superfície de equipamento. Isso, quando acontece, é muito ruim, porque de tempo em tempo a gente tem que estar fazendo a eliminação dessas incrustações. Se é numa tubulação, por exemplo, essas incrustações podem ir se precipitando e formando, até às vezes, nos casos mais extremos, tornar ou formar uma obstrução à passagem do nosso fluido por aquele sistema. E aí, dependendo da situação, pode trazer problemas sérios e até acidentes em alguns casos. O uso de águas brandas está particularmente indicado para as operações de limpeza química, ok? Relativamente à qualidade da água, existe legislação específica a qual deve ser consultada. Então, tudo vai ter aí um conjunto de regras e normas em que a gente deve se orientar para a gente realmente ter a melhor orientação ou seguir aquilo que é preconizado pelos órgãos que eventualmente podem vir fiscalizar, coletar uma amostra, levar para o laboratório, enfim. Além de eu, enquanto produtor, não querer problemas nesse sentido, porque isso pode trazer problemas internamente na minha linha de produção, eu também não vou querer problemas com os órgãos fiscalizadores, ok? Das etapas da higienização, gente, nós temos aí remoção dos resíduos, já falamos a respeito de resíduos, limpeza grosseira desses resíduos em contato com a superfície, com auxílio de abrasivos físicos, então algo que possa promover ali o atrito, né? A abrasão, a gente fala assim fisicamente, pode auxiliar a remoção desses resíduos. Depois, ainda dentro dessas etapas de higienização, nós temos aí uma pré-lavagem, que seria a remoção dos resíduos através da água, e a lavagem propriamente dita, que é a remoção dos resíduos pelo uso também de soluções detergentes com ou sem auxílio de abrasivos ali, tá bem, gente?
Bom, além disso, prosseguindo, então nós vamos aí posteriormente ter um enxágue, que é a remoção dos resíduos de detergente que podem estar presentes ali na superfície, também com auxílio da água, já sabendo, né, gente, que essa água é uma água de qualidade, uma água apta para esse processo. Não queremos que a nossa água seja veículo de contaminação, era só o que faltava. A gente cumprir todas as etapas necessárias de limpeza, e aí na parte de higienização a gente contaminar o nosso meio porque a nossa água não é de qualidade. Então depois que eu faço o enxágue com essa água de qualidade para remoção desses resíduos de detergente, nós temos aí a sanificação, que nada mais é que a aplicação, gente, de um agente sanificante com um fim específico de reduzir os micro-organismos que ainda podem estar ali presentes na superfície. Fazer a sanificação, então, é isso, tá? É garantir a redução em números mínimos, em números que garantam uma estabilidade microbiológica à nossa superfície. Depois da sanificação, nós temos aí uma etapa da higienização, que é o enxágue, que é a remoção dos resíduos da solução sanificante quando necessário. Tudo bom? Aí nós temos alguns aspectos que eu trago em relação aos materiais de limpeza. Eles devem ficar longe de alimentos. Não devemos utilizar vasilhame, gente, destinado a alimentos para processo de limpeza. Então, cada um no seu quadrado, é bem assim dizendo. Tudo que vai envolver essa etapa de limpeza não tem que ficar próximo de alimentos. Lembra dos riscos, às vezes, desses próprios materiais se tornarem agentes vinculantes de contaminação? Então, se eu tenho uma área limpa, né, uma área adequada, preparada para manipulação de alimento, eu vou correr o risco ou me dar o luxo de deixar uma vassoura próximo do ambiente de manipulação? Então, quanto mais longe dos alimentos, melhor. Então, também não ficar reutilizando, como bem pontuado aí, esses vasilhames que são utilizados no processo de limpeza. Às vezes um vasilhame que vem com a solução sanitizante, vem um detergente, tá? Identificar os materiais destinados à limpeza de piso, banheiros e etc., para que não venham ser utilizados em equipamentos que tenham contato com alimentos. Então, todo material de limpeza que é específico para limpeza tem que estar não só no local apropriado, mas tem que estar claro para todos os agentes envolvidos no processamento, na fabricação, na manipulação de alimento, que aquele material lá é específico para a limpeza. Como procedimentos gerais, a gente não colocar equipamentos e utensílios diretamente no chão. Quando isso ocorrer, gente, de maneira acidental, nós temos que fazer a lavagem antes de utilizar novamente. Até porque o chão pode já estar cheio de agentes contaminantes, então a gente tem que sempre redobrar os cuidados e não descuidar. Outro procedimento geral, não começar a higienização com produtos expostos ou lixo na linha de produção. Já pontuamos isso também, o quanto isso é perigoso. Lavar também, primeiramente, as partes mais altas. Então, na minha sala de fabricação, de processamento, eu tenho que fazer a limpeza de cima para baixo, né? Então, qualquer sujeira que vá caindo, ela cai, né? Você vai limpando de cima para baixo, então não tem problema de você iniciar por baixo e depois fazer a limpeza em cima e o que está em cima sujar o que você já tinha limpado embaixo. A lógica mais ou menos é essa. Quer ver um exemplo simples e claro que a gente pode associar à prática que a gente faz às vezes em casa, num dia em que nós vamos fazer uma faxina ou contratamos alguém para fazer essa faxina. Qual que é a tendência, o que seria o recomendado? Primeiro a pessoa começa a limpar por cima. Qual que é o exemplo mais clássico que nós temos? Vasculhar, não é? Sai vasculhando a casa, que é aquele ato com auxílio de uma vassoura, e retirando aquelas teias de aranha, aquelas traças que vão se acumulando na parte mais alta do teto ou do forro da casa. Então, nós vamos fazendo a limpeza primeiro em cima. Tudo que está sujo lá em cima tem uma tendência de cair, né? Descer, né?
Então, por isso que a gente indica também na indústria que a gente faça, então, a limpeza de cima para baixo, ou seja, também das partes mais altas, né? Lava primeiro as partes mais altas, depois a gente vai alcançando as partes mais baixas e depois fazer um enxágue. Cuidados com segurança, que não pode faltar, então é importante que as pessoas, pessoal, que vão participar de todo o processo de higiene tenham, claro, consciência do uso desses produtos de limpeza e eles têm que estar também utilizando os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. Então eles têm que ter a consciência que tem que tomar cuidado com a manipulação e o manuseio. E esses equipamentos têm que ser fornecidos pela empresa que contrata a mão de obra. Aí eu coloquei mais uma foto que ilustra a limpeza de cima para baixo, depois uma foto com essa pessoa, né, devidamente paramentada, com o uso dos EPIs adequados, fazendo a limpeza do equipamento ali. Tudo bem, pessoal? Bom, gente, a nossa aula então, a nossa videoaula de hoje, ela encerra aqui. Como eu disse para vocês, é um conteúdo muito amplo, muito vasto. Se a gente fosse detalhar tipos de detergentes, tipos de agentes sanitizantes, nós demandaríamos de muita carga horária para fazer isso, muito mais do que o que a gente vem pontuando. Mas eu vou disponibilizar mais um outro material complementar para que vocês façam a leitura com mais tranquilidade e conheçam um pouquinho mais. De forma que eu espero que a disciplina tenha trago para vocês a consciência, a importância que é de cumprir todas essas etapas, tá? De higiene para a garantia da segurança alimentar. Isso é uma responsabilidade, um compromisso que cada um de vocês, enquanto produtores, manipuladores de alimento, tem que ter e tem que internalizar. Tudo bem? A nossa próxima aula já vai ser a primeira aula envolvendo a nossa penúltima disciplina. Penúltima disciplina essa que trata-se das boas práticas de fabricação e conservação de alimentos. Reforçando com vocês, tá? Que nós temos um projeto institucional, existe a proposta de se cumprir e passar por todas essas disciplinas. O nosso curso não é um curso de práticas de produção de queijo, senão nós já teríamos entrado direto na prática de produção de queijo. Então, existe um percurso a se cumprir, existe uma necessidade de se conhecer todos esses conceitos, de entender esses fundamentos, de entender a legislação. Muitas vezes, para quem já faz o seu queijo, já tem a prática do queijo, talvez ele menospreze, talvez ele ache pouco interessante, talvez ele já saiba tudo isso, mas nós temos que lembrar que a nossa turma é uma turma heterogênea. É uma turma de gente que nunca fez um queijo e que quer aprender a fazer o queijo, mas conhecendo, entendendo todos os princípios que envolve, que são importantes entender, aprender e contextualizar, para finalmente, quando chegar a hora de fazer o queijo, ele estar munido, ele estar suprido desses conhecimentos. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Um abraço forte, bom estudo e nos vemos em breve. Até mais.